tudo bem com vocês? Hoje o nosso assunto aqui é sobre várias mensagens que eu sempre recebo em relação à interpretação dos painéis, os painéis das máquinas inversoras. Esses novos painéis agora, que estão sendo entrando no mercado, no caso dessa máquina aqui, é a 160 PD da World Vision. E essa aqui é a ZXS 200 também da World Vision. Essas novas máquinas que estão vindo agora, elas vêm com um painel tipo membrana, com teclas. Você vai selecionando os seus ajustes aqui através de teclas, vai apertando essas teclas aqui. E essas outras máquinas você tem através aqui desses potenciômetros, que você vai girando aqui e fazendo os seus ajustes, ok? Olha só, esses tipo membrana aqui, ela causa um pouco de confusão para o usuário, quando compra ela, interpretar cada símbolo desse aqui, né? E aí fica muito confuso. Então eu vou mostrar hoje esse painel aqui em detalhes. Um outro ponto que me falam: eu tenho uma máquina pulsada. As pessoas, alguns imaginam que máquina pulsada é uma característica diferente aqui da máquina durante a soldagem. Não é bem assim, não é bem assim. Essa máquina aqui, ela é uma máquina que não é pulsada, e essa máquina aqui, ela é uma máquina que ela é pulsada. As duas têm a mesma tecnologia de fabricação. São inversoras, pequenas inversoras, né, com tecnologia IGBT, as duas máquinas. Quando eu digo pulsada, é o seguinte: essa máquina aqui, como ela é TIG, então no processo TIG, ela permite que você selecione o modo pulsado, tá? O modo pulsado, o que é? É uma diferença no arco elétrico, que você pulsa o arco elétrico. Então você consegue ali uma corrente alta e uma corrente baixa, uma alta e uma baixa. E eu vou estar mostrando aqui, algumas vezes é vantajoso o pulsado, principalmente em situações de chapas finas, soldas mecanizadas, automatizadas, como eu vou mostrar para vocês durante o vídeo. Essa daqui, que ela é mais simples, ela não é tão diferente dessa, tá? Então, se você me perguntar, eu preciso de uma máquina pulsada? Na grande maioria das vezes não, é a mesma. Só por que não? Se você for lá no chão de fábrica, lá, você está com a máquina pulsada lá, você vai lá acompanhar o soldador, você vai ver que ele não está soldando em pulsado, ele está soldando no modo convencional. Então é uma tecnologia que raríssimas vezes ela é usada, muito pouco, tá? Mas isso eu vou estar falando durante o vídeo, tá? E vamos então entender aqui esse painel. Vamos lá? Quando nós ligamos a máquina, todas as luzes aqui se acendem. Observem. Aí após alguns segundos elas se apagam e ficam acesas só as luzes dos controles que estão selecionados para a utilização aqui da máquina. Então vamos entender agora como funciona o ajuste de cada controle desse aqui, ok? Bom, então olha só, aqui da forma que está aqui, ela está selecionada sem pulso, né? O modo pulsado não está selecionado, ele está em off. Então está selecionado aqui o processo TIG, porque aqui ó, MMA, se eu mudar a tecla aqui, está selecionado o modo eletrodo revestido, ok?
Mas como estava selecionado aqui, então está selecionado o processo TIG nesses dois aqui, ó. Ou com o modo pulsado, né? Então vamos lá. Se estiver aqui pulso ON, está selecionado o modo pulsado. Se estiver aqui, o modo pulsado está desligado, então está funcionando o modo TIG convencional. Agora, nesse primeiro momento aqui, eu vou falar só dos ajustes aqui para o modo TIG convencional. Depois eu falo para pulsado também. Aqui está selecionado, nessa tecla, é o modo 2T, 4T. 2T, eu tenho que apertar o gatilho, né? Se eu estiver usando uma tocha com gatilho, apertar o gatilho e ficar segurando ele. Só quando eu soltar o gatilho, o arco interrompe, o arco é interrompido. Durante a soldagem eu tenho que soldar o tempo todo pressionando o gatilho. No modo 4T, eu aperto o gatilho, solto e o arco elétrico continua. Então eu tenho mais conforto, não preciso ficar aqui apertando o gatilho da tocha. Quando eu vou interromper o arco elétrico, eu aperto de novo, solto, né? E o arco é interrompido, tá? Vamos deixar aqui em 2T agora. Esse outro controle aqui, ó, esse aqui, ele seleciona a forma da abertura do arco elétrico, se é por lift ou se é por modo HF. Então eu apertando aqui, eu seleciono HF. HF vem da palavra inglesa High Frequency, alta frequência, tá? Então nesse caso aqui o eletrodo de tungstênio não encosta na peça. Eu aperto o gatilho e o arco elétrico inicia. Aqui no modo lift eu tenho que encostar o eletrodo de tungstênio. Eu encosto ele na peça, levanto e o arco elétrico inicia. Lift vem da palavra inglesa que significa levante. Então levanta. Nesse caso aqui, quando a sua máquina está marcado lift, eu não risco o eletrodo como um fósforo. Se você fizer isso, você tem dificuldade de abrir o arco elétrico e acaba contaminando ele, tá? Esse sistema que você risca é nessas máquinas convencionais. É chamado de scratch, riscar como um fósforo. Então, por que tem lift? Porque às vezes você pode aí na fábrica onde você trabalha, você pode estar trabalhando aí próximo a uma máquina de corte, por exemplo. Uma máquina de corte a plasma, que tem aí um CNC, uma máquina de corte por jatos d'água, por exemplo. A hora que ele aciona lá para cortar lá na máquina lá, os controles, os softs, programa da máquina, a alta frequência aqui, quando está selecionado em alta frequência, ela interfere lá e atrapalha o corte lá da máquina, interrompe o programa. Então se você tem uma situação dessa, você está trabalhando perto de um robô, uma máquina automatizada, talvez você vai ter que trabalhar aqui em lift, para não ter problema lá na máquina próxima a você. Se você não tem esse problema, vai trabalhar aí numa bancada, por exemplo, eu aconselho aqui você trabalhar num sistema HF, abertura do arco por alta frequência. Bom, agora nós temos aqui, essas duas teclas aqui, são a seleção de funções, tá? Então você vem aqui para a esquerda, a luzinha vai mudando, olha lá. Ela vai mudando, tá? À direita, tá vendo? Ela vai mudando aqui à direita, olha lá. Ok? Ela tem esse sentido aqui. À esquerda, ela inverte o sentido. A luzinha aqui, tá? Esquerda ou para a direita, tanto faz. Então olha só. Quando você faz a seleção de um ajuste aqui, vamos dizer, ó, esse primeiro ponto aqui, eu seleciono
A pré-vazão de gás é um gás que sai primeiro, para não contaminar o eletrodo logo no início, tá? Então você, olha só, e quando você vai selecionar aqui, se você não seleciona logo, a luzinha volta sempre aqui. Nesse ponto aqui eu seleciono a corrente que eu vou trabalhar, a amperagem de soldagem. Então qualquer ponto que eu venho aqui, olha só, e eu demoro alguns segundos para fazer o ajuste, ela logo muda, ela volta aqui para a amperagem de soldagem, que é a amperagem principal que eu estou utilizando para trabalhar. Então vamos selecionar aqui de novo, olha só. Enquanto eu estou mexendo aqui, né, para fazer o ajuste, ela não muda. Essa pré-vazão de gás aqui, não precisa muito. Se você for trabalhar perto da sua máquina de solda, eu aconselho você colocar aqui no máximo 1 segundo. Agora, no caso que você está trabalhando em uma obra, está muito longe, e está com uma mangueira muito longe da máquina de solda, um exemplo, aí sim, você precisa dar um pouco mais de pré-vazão aqui até o gás chegar lá e você não abrir o arco elétrico sem que o gás tenha chegado lá no eletrodo de tungstênio, ok? Então no caso aqui, como eu trabalho aqui com a mangueira curta, não estou longe, eu posso selecionar aqui em torno aí de uns 0,7 segundos, está ótimo, não precisa mais que isso, tá? Então outra coisa, quando você seleciona aqui, tudo que você está selecionando aqui, aparece aqui o que é que você está selecionando, ó. No caso aqui é segundos, ó. Então é 0, vamos lá de novo, é 0,7 segundos, ok? Então vamos lá, o próximo aqui, gente, que eu seleciono é a corrente que eu quero iniciar. Eu estou selecionando, olha lá, 100 amperes, vamos supor. Mas eu quero iniciar a corrente um pouco mais baixo, que antes de fazer a poça de fusão. Então, se eu preciso de 100 amperes para fazer a poça de fusão, eu posso iniciar aqui, vamos colocar aqui, se eu estiver trabalhando com 100 amperes, eu posso iniciar aqui com 30 amperes, por exemplo, tá? 30, 40 amperes, porque aí não vai formar a poça de fusão, tá? E dá tempo de eu me posicionar e corrigir algum defeito de posicionamento. Então, se eu estou com 100 amperes, então a minha corrente de início aqui, ela vai iniciar com 40. Aí logo a seguir, qual o controle que vem? Depois desse aqui, vem esse aqui, ó. Aqui está inclinado, aqui é a rampa de subida. Olha só, a rampa de subida, ela está dando aqui em segundos também. Então o que significa isso? É o tempo que eu tenho da corrente que eu selecionei aqui, que no caso aqui foi 40 amperes, ó, 40 amperes, e a corrente que eu vou trabalhar é 100 amperes, tá? O tempo que ela vai levar para vir de 40 a 100. Quanto que eu quero isso? Aí vai depender da chapa que eu estou soldando, vai depender se eu estou lá no início da chapa, enfim, se eu estou fazendo uma raiz num tubo, sei lá, aí eu vou escolher um tempo aqui, tipo aí, que me dê um melhor posicionamento de mão, tudo, até eu me adaptar com a posição lá que eu estou soldando. Então eu posso escolher aqui vários tempos, ó. Ela vai até um máximo aqui de... Nossa, é muita coisa aqui, ó. Isso é um exagero, não precisa disso tudo não. Esse tempo aqui, normalmente, deixa aqui em torno aqui de uns... Vamos supor, se está numa chapa mais fina, você vai deixar mais. Uma chapa mais grossa não precisa tanto. Então vamos deixar aqui uns 2 segundos e meio aqui, por exemplo. É um bom tempo, 2,5 segundos para ela sair de 40 até 100. Se você achou que foi muito, ainda acabou furando a peça, no caso uma chapa fina, você vem, seleciona lá de novo e aumenta. Deixa aqui uns 3 segundos, ok? Que ela vai levar então para ir de 40 até
até 100 amperes, que é o que está selecionado aqui. Olha lá, até 100 amperes. Então ela vai levar 3 segundos. Ok? Bom, próximo aqui é essa aqui é a corrente principal que você seleciona. A corrente principal de soldagem, tá? Aí, como não está selecionado o modo pulsado, ela já veio para cá para você selecionar a rampa de descida. A rampa de descida ela é interessante para você, quando encontra uma solda num tubo e tem que transpassar ali o cordão de solda a hora que você encontrou, principalmente em soldagem de tubulações de aço inox, fica aquele furinho. Então você seleciona a rampa aqui, aí você vai ver quanto você precisa aqui. Tipo aqui 1 segundo, 2 segundos também. E continua passando por cima do cordão de solda que você está emendando. Continua caminhando sobre ele até que o arco aperte o gatilho, né? Se você estiver usando o quarto tempo, você vai apertar o gatilho. Quando você apertar o gatilho, você segura o gatilho, tá? O que acontece? Ela vai cair então da amperagem aqui selecionada, que é a 100 amperes, para a corrente que você quer que termine aqui. Então vamos escolher ali a corrente final aqui de saída, em torno de 10 amperes. Não precisa 10. Se você está com uma posta de fusão em 100 amperes, talvez aqui uns 30 amperes já seja de bom tamanho. 20, 25 amperes aqui já dá para você ir caminhando. Aí quando você perceber lá no arco elétrico que caiu de 100 para 25 amperes, não tem mais posta de fusão, não tem mais como fazer aquele defeito no final, aquele furinho. Aí você solta o gatilho, acaba de soltar ele, tá? Quando você está usando o 2T, isso no 4T, quando você está usando o 2T, no momento que você soltar o gatilho, automaticamente a rampa começa a acontecer, de cair aqui de 100 amperes, né, a corrente principal de 100 amperes, no caso aqui deixou 2 segundos, ela vai cair para 25 amperes, ok? Se você achou que esse tempo aqui foi pouco, não deu para tampar aquele olhinho, foi para você caminhar em cima do cordão, pode ficar uma falha, aí você vem aqui e aumenta, dá aí mais uns 2,5 segundos, 3 segundos, geralmente aqui entre 2 e 3 é o suficiente para a maioria das situações. Quando você tem solda automatizada, que você precisa regular mais, aí você tem a opção de ir regulando aqui esse tempo, mais aqui vezes, para quando você está com solda mecanizada, solda automatizada, ok? Que são os temporizadores aqui para você trabalhar. Isso é muito bom, essa rampa de descida aqui. Aí finalmente nós temos aqui esse cilindro de gás no final aqui, é o pós-vazão, pós-fluxo. Esse aqui, gente, é importante que ele nunca, mas nunca, em hipótese nenhuma, esteja zerado, tá? Zerado, nunca ele pode estar zerado. Ele sempre tem que ter um valor aqui. E qual seria esse valor? Aqui precisa continuar saindo gás quando você interrompe o arco elétrico, quando o arco elétrico apaga, para proteger a ponta do eletrodo de tungstênio, proteger o final da posta de fusão e proteger a ponta da vareta que você está utilizando, tá? Mas quantos segundos eu deixo? Aí é o seguinte, a regra prática, para a maioria dos casos, ela diz o seguinte: para cada 100 amperes que você, para cada 10 amperes que você estiver utilizando, para cada 10 amperes, você deixa 1 segundo aqui. Você vai deixar aqui 1 segundo para cada 10 amperes. Mas eu não estou trabalhando com 10 amperes. Com quanto que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando com 100 amperes. Então, se eu estou trabalhando com 100 amperes,
Olha só. Quanto que eu tenho que deixar aqui então? Se para cada 10 eu deixo 1, então para 100 amperes eu deixo 10. Isso é o suficiente para proteger o eletrodo de tungstênio. A ponta do eletrodo de tungstênio, ela deve estar sempre prateada. Se ela estiver ficando queimada, com uma cor escura, então está faltando gás. Tá faltando essa proteção aqui. Você vem aqui e aumenta até que a ponta do eletrodo de tungstênio fique clara. Agora eu vou selecionar o modo TIG pulsado. Aqui em off está desligado. Colocar aqui em pulse on. Então o modo pulsado está ligado agora. Olha só. Agora eu tenho acesso a esses 3 controles aqui. É aqui que dá problema, né? A grande maioria dos soldadores não trabalha no modo pulsado, porque é muito complexo ficar procurando regulagem aqui, ó. Entender como funciona esse processo aqui. Então olha só. Então vamos entender aqui. O primeiro aqui, esse primeiro aqui é a amplitude, né? Essa amplitude aqui, ela vai de 5 a 95%, tá? Da corrente principal. O próximo controle, ele também vai de 5 a 95% também. Olha lá. E o próximo controle aqui, que é a frequência de pulso, ela vai de meio Hz até, no caso aqui dessa máquina, ela tem uma quantidade de Hertz alta aqui, que permite você trabalhar com um pulsado baixo, né, e alto. Alta pulsação, baixa pulsação e alta pulsação. Então olha lá, ela vai de meio Hz até 500 Hz, tá? Isso aqui, se você for tentar fazer esses ajustes aqui e mexer nesses 3 aqui, você vai ficar louco de tanto ajuste que tem aqui. Você acaba se perdendo e o que acontece? A grande maioria não solda com pulsado, tá? Então olha só, o que eu aconselho você a fazer então? Eu aconselho você a fazer o seguinte: esse controle primeiro aqui, que é a amplitude, tá? E o próximo controle, que é a corrente de base, esses 2 aqui eu vou deixar ele fixo e vou trabalhar só com pulso. Então o que eu faço? Esse controle aqui, eu vou fixar ele, a amplitude, em 35%, tá? E o próximo controle, que é a corrente, a corrente de base, né? Que também é em porcentagem, aqui eu vou deixar aqui 20%. Mantenha fixo esses valores aqui, aí você consegue utilizar o pulsado, tá? Então 20% a corrente de base e, ó, amplitude 35%, corrente de base 20%. E aí você regula só aqui, ó, só trabalha nos pulsos, ou baixa pulsação ou alta pulsação, tá? Em baixa pulsação aqui é onde você vai conseguir soldar a maioria dos metais, tá? Porque aí você consegue ver a poça de fusão, você consegue trabalhar ela em baixa pulsação. Nas pulsações intermediárias há uma certa dificuldade para enxergar, aí é só em soldas mecanizadas, automatizadas. Então no manual,
Um bom local para você regular o pulso aqui seria de 1,5 Hz entre 2 e 2,5 Hz. Até aqui você enxerga bem, dá para trabalhar bem, tá? Dá para fazer um bom cordão de solda nesses regulagens aqui. Amplitude 35% fixa, não muda mais ela. Corrente de base 20%. E aqui a frequência do pulso em 2,5 Hz a 1,5 Hz. Eu vou fazer uma solda agora para vocês, um cordão de solda, para dar um exemplo, utilizando o seguinte parâmetro agora. Pré-vazão 0,7, começar com 5. Como eu vou utilizar pedal, eu vou zerar a rampa aqui porque eu vou controlar no pé. A corrente principal aqui, eu vou colocar aqui 160 amperes, né? 35%, 20% de corrente de base e pulso 1,5. Aqui também, como eu vou usar o pedal, eu vou usar uma rampa de descida 0 aqui, que eu não preciso dela. E também a corrente de saída aqui mínima e uma pré-vazão 160 amperes na média aqui vai cair para uns 90. Como vai cair para uns 90, eu vou utilizar aqui a pós-vazão aqui de 9 segundos, 8 a 9 segundos, tá? 8 a 9 segundos aqui. 8,5 tá bom, tá? Porque ela é 160 amperes, a corrente principal. Só que quando eu for soldar essa corrente aqui impulsada, ela vai cair para uns 90 amperes aproximadamente. Então vamos ver? Aqui nessas regulagens é possível você enxergar bem a poça de fusão. Embora alguns soldadores, a grande maioria, não gosta de soldar com esse arco elétrico piscando aqui dessa forma. Agora aqui com a mesma regulagem, olha só. Se você precisar colocar uma vareta de adição, uma varilla de aportação, basta você deixar ela parada aqui, ó. Pare a vareta e vem pulsando, forme a poça de fusão, coloca a vareta e vem pulsando com a vareta parada. Fica muito bom. Aqui nós temos um exemplo utilizando o processo TIG convencional, sem pulsado, então, na mesma máquina, tá? É um controle do arco elétrico bem melhor para quem vai soldar manualmente. A poça de fusão você tem um domínio total, enxerga ela muito bem. Daí porque os soldadores sempre preferem mais o TIG convencional quando soldam manualmente. Bom, vamos ver agora com 30 Hz. Aqui agora nós temos uma regulagem aqui com 30 Hz no pulso, na pulsação. Essa regulagem aqui, embora aqui pela câmera dá dando até para você enxergar, mas a olho nu é muito difícil enxergar uma pulsação dessa aqui de 30 Hz. Só em soldas mecanizadas ou robotizadas, automatizadas. Agora eu vou colocar aqui em uma pulsação bem alta, né? Vou colocar aqui no máximo dela, 500 Hz, né? Esse tipo de pulsação tem um arco elétrico mais cônico, mais concentrado, tá? Então vamos ver como que ela se procede aqui na capacidade máxima dela, que é 500 Hz. Agora aqui um exemplo em 500 Hz é alta pulsação. Alta pulsação assim de 100 Hz para cima é indicado para soldagem de chapas finas de aço inox, por exemplo,
fica muito bom, tem menos aporte de calor. O problema é que ela tem um barulho irritante, um barulho insuportável e às vezes alguns soldadores não gostam também. Observem o barulho em alta pulsação. Esse primeiro cordão aqui foi aquele passe com 1,5 Hz. Esse aqui foi aquele passe com 1,5 Hz, mas com a vareta de adição parada. Esse daqui foi feito com 30 Hz. Esse aqui com 500 Hz. E esse aqui, aquele passe que foi feito com a vareta, mas sem que a máquina estivesse no modo pulsado. Bom, agora eu vou colocar aqui no modo MMA. MMA é eletrodo revestido. Quais são os ajustes que eu tenho aqui agora quando eu coloco no modo eletrodo revestido? Então são esses ajustes aqui, ó. Que eu vou ter a amperagem de soldagem que eu vou trabalhar, que eu vou selecionar aqui, ó. Ela vai, no caso, também de 5 a 160 amperes, 130 amperes, tá? Então no modo eletrodo revestido ela vai de 5 a 130 e no modo TIG de 100 a 160. Ok? Bom, depois aqui eu seleciono o Arc Force. Arc Force é um meio de você controlar o eletrodo, tá? Assim, o magnetismo dele. Quando você tem que soldar, por exemplo, um chanfro, né? Fazer um passe de raiz, é que você vai sentir essas diferenças. Se você fizer um cordão, e também esse controle aqui, Arc Force, você percebe mais ele se você utilizar o eletrodo E6010 em passes de raiz, tubulações. Em soldagens normais, 6010, 6011 e o 7018. Só que o 7018, em situações normais assim, você não vai ver muita diferença não. Muita gente tem a máquina e fala, eu coloquei lá o Arc Force, não percebi diferença nenhuma. Porque nesses eletrodos convencionais, 6013, você não vai perceber muita diferença aqui não. É mais ao 6010, 6011 e algumas vezes o 7018. Depois, então olha só, o Arc Force aqui também está em porcentagem, ó, tá? Aí você, isso aqui só na hora, não tem como falar para você que agora, ó, põe tanto. Só a hora que você estiver soldando aí é que você vai mexer aqui e ver se tem alguma melhora ou não na solda que você está fazendo. Se for só passe de cobertura, esses passes assim, solda T, solda em T, né? Solda em ângulo, você não vai perceber diferença nenhuma. Só em passes de raiz é que você percebe. E aqui é o Hot Start. Hot Start é a partida. Então você seleciona aqui Hot Start amperagem, porcentagem, 53%, por exemplo. Vamos por 40%. Aí se você tá com uma corrente de soldagem de 100 amperes, que vamos arredondar aqui para ficar mais fácil, 100 amperes, tá? E aí você tem aqui um hot start de 40%, significa que a hora que você abrir o arco elétrico, vai abrir a primeira abertura com 140 amperes, tá? 140 amperes. Então, olha só, 140 amperes. Se você quiser menos, 129, vai abrir com 129, que é 29% de 100. Então você tem que somar. 20%, vai abrir com 120, se tiver ajustado em 100, tá? Se tiver em 90, vai dar 108, né? 20% de 90, 18, então dá 108. Ok? Agora,
Alguns soldadores não gostam dessa abertura maior não. Eles preferem normal mesmo, não gostam muito do hot start não. Isso aqui também, ele é bom quando você está usando os eletrodos 7018, né? Os eletrodos do tipo básico, baixo hidrogênio. 6013, por exemplo, não tem necessidade disso aqui, porque o revestimento dele é ignitor também, então não tem necessidade. Aqui é o tempo que você vai querer que funcione o seu hot start ali, quanto tempo você quer que fique. Então selecionou o hot start lá, você vem aqui, aí vai de meio a 1,5 segundo. Isso aqui não é bom por muito não. Tipo aqui 0,6 tá bom. Colocar muito lá 1,5 assim, aí você pega ele alto ali, o eletrodo de tungstênio, o eletrodo revestido, desculpa, você pega ele alto ali. Aí naquele 1,5 segundo que ela abaixa, o arco às vezes apaga, tá? Então alguns soldadores não gostam não, preferem trabalhar com isso aqui zerado. Mas isso aí é só a hora que você estiver soldando, o tipo de solda que você está fazendo aí, que você vai ver se isso aqui fez alguma diferença ou não, ok? Bom pessoal, chegamos ao final do vídeo. Vocês puderam ver aí o painel em detalhe, né, dessa máquina, e deu para entender agora como utilizar a sua máquina aí, se você tem um painel semelhante a esse. E também eu acho que ficou claro agora para vocês que o pulsado tem algumas vantagens quando for soldas mecanizadas, automatizadas, robotizadas. Por exemplo, você vai fazer uma solda orbital, né, solda orbital automatizada, você coloca o cabeçote lá, faz um programa, aí é pulsado, sem dúvida. Pulsado vai ser excelente, muito melhor do que a solda se não for pulsada. Agora, soldando manualmente, ali, pulsado, eu raramente uso, só em situações muito diferenciadas mesmo. Principalmente se eu tenho uma máquina que eu tenho a possibilidade de pôr um controle remoto como essa aqui. Aí que eu não preciso de pulsado mesmo, tá? Não há necessidade. Essa eram as coisas que eu tinha para passar para vocês hoje em relação a inversoras, que entender bem o que é pulsado e o que não é pulsado, tá? Bom, muito obrigado por assistir mais uma vez e nos vemos nos próximos vídeos, se Deus quiser. Até lá!